E detalhe, a gente já chega trazendo todo mundo para a praça pública. Basília Rodrigues também está aqui com a gente, porque ela vem fazer os ganchos, as pontes do governo federal com o Congresso. Quando o assunto é religiosos, como é que tem sido esse papo? De quem tem sido a ponte? Enfim, vamos mergulhar em tudo isso. Eu já vou dar aquela minha voltinha marota pela câmera 1 aqui pela bancada, o desfile da bancada enquanto Juliana Lopes entra, tá entendendo? É só o disfarce, gente. Era para disfarçar, mas vocês já viram que agora tudo bem, querida? Tudo bom? Bom dia. Um dia a gente acerta. Sim. Um dia a gente acerta todo esse ritmo. Ó, Débora Bergamasco mostra pra gente, traz agora a apuração de que o governo avalia que os números que mostram a queda de Lula em São Paulo são um sinal de alerta para que algumas correções sejam feitas. E aí, para isso, né, Débora Bergamasco, tem estratégia como, por exemplo, mais viagens de Lula aqui para a capital. O que você apurou? Conta pra gente, por favor. Bom dia. Bom dia, Elisa, Basília, Juliana. Eu adoro o balé de vocês aí no estúdio, fica ótimo. Que a gente tenta disfarçar, mas está longe de ser uma apresentação no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Uma coisa contemporânea, desculpa, mais descontraída. Olha só, bom, vamos lá. Agora de manhãzinha conversei com fontes palacianas que estão diretamente em contato com o presidente Lula e o que eles me disseram? Olha, a pesquisa, a gente acredita em pesquisa em primeiro lugar e as pesquisas são sim um sinal de alerta. No caso especificamente estamos falando sobre a desaprovação, o aumento da desaprovação de Lula na cidade de São Paulo. E disse, olha, é um sinal de alerta, mas e o que a gente faz com isso? A gente ignora, a gente critica a pesquisa? Não, a gente tem que fazer correções, mas também, além dessas correções, o que a gente avalia? Que naturalmente essas avaliações vão começar a melhorar a partir desse ano, por quê? Olha, Lula, primeiro, deve fazer mais viagens a São Paulo. Isso já estava programado, não é especificamente por conta da pesquisa, mas porque Lula tem esse plano de fazer mais viagens por todas as capitais e São Paulo também está contemplada. E fazer o quê? Só ir lá passear, apoiar Guilherme Boulos na campanha de São Paulo? Não. E sim, iniciar, por exemplo, dar start em obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E a gente está falando de obra, geração de emprego na veia, então esse é um ponto. Eles também acreditam que a economia vai ficar mais efervescente, mais, inclusive, investimentos na cidade de São Paulo, que recebeu recentemente a visita, por exemplo, do governo da Espanha e comitivas com empresários. E esses empresários, Lula já foi no ano passado, ele foi a vários países abrindo as portas e convidando para investimentos no Brasil, na avaliação de fontes palacianas, e agora isso começa a retornar para cá. Daqui a alguns dias virá também uma comitiva de Emmanuel Macron da França, também com empresários, também deve passar por São Paulo. Então, agora, esse ano, eles avaliam que é a hora da colheita das boas notícias. Mas, olha, é importante dizer, sinal de alerta, cuidado total, atenção total. Eles não estão ignorando, nem brigando com os números, não, viu, Elisa? É hora de corrigir algumas rotas, sim. Pois é, não estão brigando com os números, isso já traz que está rolando ali um olhar sincero, então franco. O que Lula disse mais recentemente, algumas horas atrás em entrevista? Olha, não tem como ter 100% de popularidade, porque ainda estamos aqui com o nosso carrinho em curso. Eu vou te contar então, vamos lá. Os números que acabaram de ser divulgados, atenção, dados fresquíssimos, Datafolha, avaliação do governo Lula. O que está dizendo? Por exemplo, avaliação de ruim e péssimo. Em agosto do ano passado, 25%. E o que saiu agora, hoje? 34%. De 25% aumentando para 34%. Avaliação de ruim e péssimo. Quando a gente fala sobre avaliação regular, o pessoal que está ali, né, que acha que está ok, tudo bem, não altera muita coisa. Isso não oscilou muito se a gente considerar a margem de erro. Era 29%, agora foi para 28%, mas acaba, né, Basília, Débora e Juliana, ficando tudo no mesmo patamar. Agora, avaliação ótima e boa, e foram as palavras que eu trouxe aqui na abertura do Live CNN. Era 45%. E agora a gente tem 38%. Ou seja, não dá nem para dizer que é uma oscilação.
Você tem uma mudança dos números. E eu só vou terminar aqui esse momento com a Débora para trazer a questão dos religiosos para a conversa, porque a Basília tem aspectos para ressaltar para a gente, Juliana também, sobre como avançar, diminuir a impopularidade, focando nos religiosos. Só para encerrar aqui o nosso quadrado no que diz respeito à avaliação do governo Lula aqui em São Paulo. Ô Débora, você também apurou que, apesar dessa queda de popularidade, Boulos confia que o nome de Lula é forte e, por isso, vai seguir usando o nome do presidente na campanha. Como é que fica isso exatamente? Agora o retrato mostra que as coisas não vão tão bem. Pois é, mas a campanha de Boulos não deve abandonar o apoio, nem esconder o apoio do presidente Lula na campanha agora pela disputa da Prefeitura de São Paulo, pelo menos por enquanto, porque acha que está cedo e que esse rumo pode sim ser corrigido e que com a entrega de obras, o início de obras, essa avaliação dele vai melhorar e também trabalhar na periferia os feitos de Lula e a possível parceria entre o prefeito de São Paulo e o presidente da República. Isso é rico, não é algo que se possa prescindir só por conta de uma fotografia do momento, que é o que traz o Datafolha agora. Basília Rodrigues, por outro lado, Ricardo Nunes, o atual prefeito da cidade de São Paulo, que também está tentando ali, né, se manter nesse posto, era vice de Bruno Covas, com a ausência de Bruno Covas, assumiu a prefeitura da cidade de São Paulo e agora tenta manter-se forte. Nunes acredita que esses números vão ajudá-lo nessa corrida. De que maneira, Basília? Como é que eles pretendem, então, toda a arquitetura do marketing de campanha, surfar nesses números negativos do governo federal? Oi, tudo bem, Elisa, Débora, Juliana, todos os espectadores aí do Live CNN. Essa baixa popularidade do governo Lula vai ser explorada, já está sendo explorada pelos candidatos de oposição para minar as campanhas estaduais, né? As campanhas que a gente vê aí nos municípios nestas eleições de 2024. Lula já havia dito a interlocutores, Elisa, que tem grande preocupação com a campanha para a Prefeitura de São Paulo. Então, aquela campanha que terá o envolvimento direto de Lula é esta que poderá resultar na eleição de Nunes ou na eleição de Boulos, na eleição de Tabata Amaral e os diversos pré-candidatos que se colocam aí para a Prefeitura Paulista. É a eleição ali, a menina dos olhos de Lula. Ele tem conversado com outros candidatos ou pré-candidatos às eleições municipais, mas quando o assunto é São Paulo, ele quer embarcar mesmo de cabeça nestas estratégias para fazer Boulos um nome maior, cada vez mais competitivo e consolidado para vencer a prefeitura, tirar aí de Ricardo Nunes. Os estrategistas da campanha de Ricardo Nunes apostam num derretimento da imagem de Lula em função destes últimos acontecimentos, com notícias internacionais e também críticas aqui dentro do Brasil, né? Essas declarações de Lula que o presidente tem conseguido contornar podem ser potencializadas nessa fase de pré-campanha eleitoral, eleições municipais, para prejudicar os candidatos. Então, pode até ser que não resulte nada mais prejudicial para a imagem de Lula ou a imagem do Brasil. Só que as declarações, a baixa popularidade do presidente Lula vão ser utilizadas aí como um fator para que a população lá nos municípios não votem nos candidatos apoiados por Lula. Esta é, claro, a discussão, né? Esta é a narrativa dos candidatos que fazem oposição ao governo de Lula, como o próprio Ricardo Nunes, que tem muito associada a sua imagem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, falando com estrategistas da campanha de Nunes, que fazem essa interlocução do prefeito paulista com o ex-presidente Bolsonaro, o Lula, eles veem, vai entrar num derretimento de imagem e isso poderá custar alguns votos para Guilherme Boulos. Já a campanha de Boulos pensa, obviamente, totalmente diferente da campanha do seu rival nessa disputa. Eles acham que as últimas pesquisas vêm mostrando o Boulos cada vez mais
consolidado como um candidato que vai tirar votos de Nunes, um candidato que poderá vencer a Prefeitura de São Paulo e não querem largar a imagem de Lula, como colocou a Débora Bergamasco. Então, a gente tem 2 candidatos que estão topando encarar uma eleição polarizada para a Prefeitura de São Paulo. Um mais ligado a Bolsonaro, outro mais ligado a Lula, e talvez a gente esteja aí diante de um repeteco das eleições de 2022, a conferir quem vai ganhar. E é incrível como a gente vê as diferenças nas interpretações, né? Porque existe uma parcela da sociedade brasileira que decidiu na eleição passada não acreditar em pesquisa. Não condiz com a realidade, essas pesquisas não falam aquilo que o povo representa. Só que quando a pesquisa fala de baixa popularidade de Lula, nunca acreditei tanto como agora em pesquisa, de repente a pesquisa está falando toda a verdade. Então, de acordo com o assunto dos números, as pessoas escolhem acreditar mais ou menos.